Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo terceiro domingo do mês, com o programa Resenha Literária. Programa absolutamente sobre livros, né? É a nossa resenha literária, né? Com Silvio Mariano, querido pesquisador, documentarista espírita, homem de casa espírita, do querido Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui em Recife, Pernambuco, localizado no bairro da Madalena. O Silva, além de ser presidente dessa egrégia instituição, ele é um homem de livraria, é um livreiro, tá? Conhece livro como ninguém, e a gente vai estar aqui conversando sobre duas obras que o Silvio Mariano vai trazer na noite de hoje para a gente conversar. Tá? Pessoal, mas como vocês sabem, eu não tenho apenas este programa Resenha Literária. São 8 programas, 4 vão aos sábados, a cada sábado um programa e um convidado diferente. 4 vão ao ar ao domingo, são 4 domingos, 4 programas diferentes e os convidados também diferentes. Tá? Então, são 8 programas, 8 convidados, é um verdadeiro escrete de ouro, né? Então, todos nós aqui, né, conversando, né, sobre movimento espírita, historiografia, memória, a própria doutrina espírita, né? Então, e sempre nesse tom intimista, fraterno, que tem caído bem, né? Não é naquele tom de palestra, de discurso, embora temas sensíveis, temas graves, já. E aqui onde a gente traz verdadeiras revelações, já. Então, aos sábados, vão ao ar os programas, já, com o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp, programa sobre a vida e a obra de Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, trazendo aqui as suas memórias do movimento espírita, ele que foi presidente das duas maiores instituições do Brasil, a FEB e a USE São Paulo. Conhece o movimento espírita por dentro, nos seus bastidores. No terceiro sábado, temos o programa CSA e Fontes Primárias, com Carlos Sete Bastos, maior ícone da pesquisa espírita no Brasil. É um programa sobre os documentos, sobre as fontes primárias de Kardec, programa sobre a historiografia do espiritismo, os seus primórdios, os pródromos do espiritismo lá em França. É um programa formidável. No quarto sábado, com Leonardo Marmo Moreira, temos um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, Marmo, que é articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. E aos domingos, como acontece aos sábados. Primeiro domingo temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, uma filha do professor Hermínio Miranda, Ana Maria Miranda. É um programa sobre a vida e a obra desse grande escriba brasileiro, Hermínio Corrêa de Miranda. No segundo domingo, temos aqui a educadora Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, com o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec. Um programa sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o zelador do Espiritismo. No terceiro domingo, temos esse programa aqui, Resenha Literária, que eu já falei no início, com o Silvio Mariano. E no quarto domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Clary, que é historiador, que é o curador do Centro de Memória Viana de Carvalho e que é o biógrafo, o autor da maior biografia de Bezerra, para mim, a biografia definitiva de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. Ok? 8 programas, 4 aos sábados, 4 aos domingos, né, à disposição de vocês. Né? Aproveitem. Então, vamos iniciar o nosso programa com o querido Silvio Mariano, mas elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui conversando sobre livros.
livros a mancheias para o esclarecimento sobre essa doutrina maravilhosa, essa doutrina de luz, que é a doutrina espírita. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, vamos lá. 2 minutinhos, eu vou colocar aqui para conversar conosco o querido Silvio Mariano. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, direto da livraria do Jesus no Lar. Silvio Mariano, meu amigo, primeiro programa do ano, muito boa noite, feliz ano novo, Silvio, tudo bom? Boa noite, Bruno e os amigos. Muito feliz por estarmos aqui em 2025 comentando, vamos assim, sobre livros. Uma coisa que eu adoro e que eu acho que é a única uma coisa do ponto de vista pessoal que eu fico muito feliz, que eu gosto dos livros e posso repassar alguma mensagem em termos de leitura. Certo, Silvio, veja bem, sempre aquele formato nosso, né, de trazer a cada semana duas obras. Quais são as obras dessa semana, Silvio, para a gente iniciar o ano com o pé direito? Olha, as obras de 2025, a primeira será a obra esquecida de Angeli Torteroli, do nosso amigo Adair Adair Ribeiro, a obra Ribeiro do Júnior, Ângelo Toteroli. né? Ok, Esse é o primeiro. E o segundo, essa aqui, lançamento, que eu acho que no Brasil mesmo só chegou aqui primeiro em levanta mais um Pernambuco. pouquinho, levanta mais. Fantástico Mundo dos Fenômenos Espírita, Magia do Ectoplasma, Carlos Bernardo Loureiro. Ok, Silvio, ok. Começamos por qual? Vamos começar por Angeli Torteroli, na obra de Adair Ribeiro Júnior. Silvio, eu vou te perguntar, indo pela minha impressão, na impressão que eu tive, né? Silvio, você conhecia, você é um espírita das antrolas, conheceu muita gente, conhece muito livro, né? Então, esses grandes baluartes, essas grandes personalidades, mas a figura de Angeli Torteroli, Silvio Mariano conhecia? Não conhecia, era um ilustre desconhecido. Nunca tinha visto, veja que eu, vamos dizer assim, gostava de ler muito Reformador, obras. Para mim, foi um ilustre desconhecido, mas vem a figura de Adair Ribeiro Júnior e faz um livro magnífico de quase 800 páginas que me deixou encantado, porque eu não conhecia quem era esse personagem. Bom, e você passando a conhecê-lo, né? Realmente, eu fiquei de boca aberta, porque realmente foi uma pessoa que, no seu tempo, parece que teve uma influência lá atrás, quando a gente vai ler a obra do Adair, né? Silvio, o que representou Angelito Torteroli Torteroli. para o Espiritismo? Olha, antes de Torteroli, nós sabemos que aqueles grandes que fizeram foram pessoas importantes. Mais cedo ou mais tarde vai receber críticas. Foi o caso dele. Como tem alguns que criticam Chico Xavier, criticam Bezerra de Menezes, mas para mim, esse homem, ele foi um daqueles espíritos escolhidos pela espiritualidade para vir, porque vamos dizer assim, a atuação dele nessa época, no início do Império, no início do Espiritismo, onde havia uma grande pressão da própria igreja, tinha que ser um homem, vamos dizer assim, um homem sábio, que ele era um cara estudioso, conhecia alguns idiomas, era um homem culto. Não era advogado, mas ele era considerado um rábula, aquela pessoa que defendia, conhecia um pouco do direito e defendia. Então, ele, nessa primeira hora que o Espiritismo, vamos dizer assim, teve esse impacto muito grande, ainda hoje nós sentimos as dificuldades do próprio Espiritismo, a pressão.
não é? Existindo pelas igrejas, seja católicas ou pentecostais. Esse homem foi um gigante, um homem admirável, porque, inclusive, na época, chegou a ponto dele falar com Dom Pedro para amenizar a situação dos espíritos, porque estavam, devido à época, queria enquadrar o espírita como se fosse quase um marginal da sociedade, como se fosse algo que não deveria. E era uma coisa que precisava trazer ao conhecimento como realmente. Até hoje, Bruno, eu tenho, vamos dizer assim, essa realidade de que se o Espiritismo não fosse uma programação divina, já teria se acabado pelos próprios espíritas. Mas com uma determinação celeste, o Espiritismo vai vencer. E brevemente, eu ainda me lembro do nosso querido Alfredo Azevedo, quando ele disse aqui para um médico baiano, que ele perguntou: Ô senhor Alfredo, quando é que o senhor acha que o Espiritismo vai chegar na Terra, vai vencer? Ele pensava assim, uns 30 anos, aí o senhor Alfredo disse: daqui a 800 anos. O homem ficou tão triste. E é isso mesmo, devagarzinho. Mas o Espiritismo há de ser, ter um espaço merecido, porque o Espiritismo ele não veio contra a religião nenhuma, ele veio para dar suporte às religiões. Não é? Ô Silvio, me diga uma coisa. Parece que o Torteroli, né? A própria obra do Adair diz, né, que ele tinha mais aquela linha científica, né? Agora, muito estudioso, e ele se envolvia, preparava congresso, Silvio. E como foi o decorrer da vida dele, o final de vida dele? Prestou muita caridade também, parece, né, Silvio? Ele era considerado como esmoléu, que tinha esse termo. A pessoa pedia caridade, pedia esmolas, aí chamava esmoléu. Então ele ajudava de muitas pessoas, era um homem de um coração extremamente generoso, que morreu tão pobre, ele era também maçom, que os amigos da maçonaria tiveram que cotizar para fazer o sepultamento dele. Quer dizer, um homem acima de qualquer fator humano de vaidade. Agora, ele fazia, já na época, ele tinha uma visão. Ele, vamos dizer assim, fazia em tempo de congresso. Já tinha o que se hoje tem, nós temos as federativas. Então, ele já tinha aquela visão. Apesar que no início era muito complicado, porque cada um teve várias federativas, etc. Mas ele era uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, ele tinha um respeito e admiração. Agora, esse livro, Bruno, eu tenho que também dizer a você que foi feito, esse foi impresso pelo o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, em São Paulo. É que editou um livro, 800 páginas, um preço módico. A Daí praticamente lançou esse livro para mostrar ao Brasil quem foi esse personagem. Um livro desse aqui, se fosse vendido em qualquer livraria, é em torno de R$ 150. E, no entanto, você compra na CCDPE, SM, o Centro de Cultura, por em torno de R$ 60, com frete, com tudo. Quer dizer, o Adair foi altruísta. Além de pesquisador, ele foi altruísta porque que levou ao conhecimento que, para mim, eu sou muito grato a ele, esse trabalho. Um trabalho, vamos dizer assim, que se eu tive a alegria de conhecer, imagina outros espíritas do Brasil. Não é? Silvio, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o teu sentimento com relação a Torteroli, né? Mas veja bem que eu vou colocar a pergunta para Silvio Mariano, um estudioso, né? Silvio, a importância da gente estudar essas figuras, porque dizem também que o Torteroli tinha uma querela com Bezerra de Menezes, né? Em determinado momento da vida, não se davam bem, pensavam diferente, mas isso aí não interessa a gente. A história
está escrita lá atrás, Silvio. A gente não vai tomar partido. Mas eu queria saber teu sentimento. A gente tem que conhecer o Espiritismo, as suas figuras e as suas contradições, né? Sem tomar partido, do jeito que a gente conhece Bezerra, a gente precisa conhecer uma figura dessa que, se teve defeitos, como você falou, teve grandes virtudes, não é, Silvio? Exatamente. Bruno, uma coisa interessante. Hoje a gente não pode fazer comparação Bezerra hoje e Torteroli hoje. Vamos ver no início do século as dificuldades, vamos dizer, as obras de Kardec em francês, para fazer traduções. Rapaz, foi uma luta muito grande. E tem que ter esse personagem. Pode, vamos dizer assim, Kardec dizia que podia divergir. Kardec, numa das revistas, e que um daqueles tradutores disse o seguinte: ele disse, olha, divergir não há problema. A grande dificuldade é discutir, gerar uma inimizade, não é? Então, essa coisa, você vê assim, olha, porque o doutor Bezerra era muito ligado assim, à parte, vamos dizer, religiosa, mas sempre tem que entender que naquela época a dominação 100% do Brasil era católica, não é? Então, por exemplo, o nosso querido Alfredo Azevedo, daqui de Jesus Lá, ele inicialmente, ele já que era um homem estudioso e culto, ele aceitou os temas, mas depois ele modificou completamente. Então você não pode, a gente não pode. Eu tenho grandes amigos, como você também tem, aqui da nossa querida Federação Pernambucana, amigos, são os tenistas. Eu tenho que respeitar. Não é por conta disso que eu vou querer gerar uma inimizade. Ele sabia que eu não aceitava e me tratava muito bem. Então, essas coisas, vamos dizer assim, aí tem que ver todos os dois são o espiritismo no mundo e no Brasil em especial, deve ser dois personagens, a Torterola e a Bezerra, não é? Porque amanhã você vai dizer, não, doutor Bezerra, como você, eu que a gente participa aqui das lives, dos blogs, alguns dizem, olha, que Bezerra era vinculado mais aos tempos e tal. Rapaz, tudo isso é o mínimo. O tempo, hoje, o tempo se encarrega de ir modificando. O Silvio Mariano de hoje diferente do Silvio Mariano eu não vou nem longe, 5 anos para cá. Então, essas coisas a gente tem que compreender que no meio espírita deve haver compreensão, amizade. Não é por conta de uma opinião eu ser contra você. Porque você pode ter, você naquele momento, tem sua opinião formada. Amanhã você pode modificar, você faz uma leitura que já lhe modifica, e você até amanhã depois encontrar comigo, ó, tipo aquilo você não está me aborrecido comigo, não é bem assim, eu já estou olhando de outra visão. Então, o Espiritismo é fraternidade e compreensão. E até porque, Silvio, eu tenho certeza que hoje, no plano espiritual, o Torteroli e o Bezerra estão mais unidos que nunca pela mesma causa, né? Mesma causa, somando. Eu me lembro que uma mensagem do doutor Bezerra de Menezes, lá na própria Federação, através de Edivaldo, ele lá tem uma mensagem que diz: o lema agora é kardecizar. Quer dizer, o próprio vendo essa necessidade, não é? Então, são essas coisas que a gente tem que tirar por menos, tem que tirar, né? Silvio Mariano, a gente deve ter muito cuidado, porque do jeito que as pessoas hoje em dia têm suas contradições, mesmo aqueles grandes homens, como você falou, tudo estava no início, era muito mais difícil do que é para a gente hoje, Silvio, né? Então, Exata, tinham suas contradições, né? Outro dia, exatamente. entrevistando o César Perry falou algo sobre o Bezerra, né? E que aí eu fui escutar Luciano Clay. Luciano Clay pensa diferente de César Perry, mas os dois são muito amigos,
o Clay fez o prefácio para o César Perry. Então, como você disse, a gente deve compreender essas contradições, diferenças de ponto de vista que às vezes não afasta totalmente as pessoas, né? É apenas Exatamente. um modo de olhar diferente, né? Uma coisa, viu, Bruno? Interessante. Tem um livrinho, eu tenho esse livrinho, você deve ter também, de Canuto de Abreu, o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica. Eu pensava ali, teve uma época que eu achava que era aquilo que estava. Praticamente, Canuto de Abreu, ele montou dentro da ideia dele, como teria sido no lançamento do Livro dos Espíritos. Mas é uma tradição. Ele está dizendo que olha, alguém que falou, alguém que pegou aquele dado, aquilo foi uma tradição, não quer dizer que seja oficial. Então, por conta disso, eu vou pegar o livrinho de Canuto e vou dizer, não, não quero mais esse livro. Não, não. Que história é essa? O livro eu adoro, entendeu? Mesmo sendo tradição. Silvio Mariano, e para encerrar, já que você falou no CCDPE, citou o autor, claro, né, o Adair Ribeiro, Silvio, naquela época, as pessoas só tinham, às vezes, o livro de Canuto como referência, né? Exatamente. Silvio, hoje a gente tem Adair Ribeiro, Carlos Sete, Luciana Farias, o Charles Kemp, o Luciano Clesse, o pessoal todo o Silvio Mariano. Olha, uma coisa que eu estava vendo, é, uma coisa, eu vou assim, Adair, eu tenho o maior respeito à figura dele. Ele tem falado esse livro, outro livro que já fez depois, que é sobre a polêmica da Gênese, junto com Carlos Sete, um livro espetacular, e Luciana Farias. Então, são pessoas que eu tiro o chapéu, são estudiosos, são pessoas que abnegadas, que muitas vezes colocam, vamos dizer, o tempo dele, até recursos, entendeu? Porque o camarada, normalmente, na condição normal de vida, o sujeito faz um livro para ganhar dinheiro, lança o livro e quer que venda, e esses estudiosos, escritores, eles são abnegados. Ele fez o livro não visando, não visando. Esse livrinho aqui, o da obra de Ângelo Torteroli, eu tenho adquirido, eu acho que aqui em Pernambuco, quem mais comprou fui eu aqui, e repassando para o pessoal, até maçom, eu digo, veja aqui, a pessoa não é nem espírita, compra esse livro, você vê o que é um grande maçom, e o maçom leva. É de pouca leitura, mas de qualquer maneira precisa ser divulgado, não é? Silvio Mariano, me diga uma coisa, para encerrar, você, quando pediu quantos volumes do Torteroli? Ah, eu já acho que já vendi aqui mais de 6 ou 7. Olha aí, meu querido Adair Ribeiro, né? O Silvio Mariano vendendo, quer dizer, teve saída, né? Não foi muitos, Teve. mas teve. Inclusive, na hora eu fazendo a propaganda. Leve esse livro, é um livro para você ver o que era o espiritismo. Porque o espírito é meio. Eu estava vendo, Bruno, diminuiu aqui no Brasil 7 milhões de leitores. Isso é uma vergonha, rapaz. Pelo IBGE. 7 milhões deixaram de fazer qualquer leitura. Precisamos ler, rapaz. Mas Silvio, Esse- tu tocou aí num ponto tão importante. Claro que é a figura do Torteroli. Mas, Silvio, quando você pediu para o pessoal comprar, mas é para a gente conhecer como era o Espiritismo naquele tempo, né? Aquele Não era? tempo. Porque esse livro aqui, a Daí, para poder fazer esse livro, ele adquiriu, que está aqui, ele conseguiu copiar todo o livro, O Espiritismo no Brasil e em Portugal, de Torteroli, que foi esse livro, que está desaparecido. Ele conseguiu, não sei como, essa obra rara, ele fala aqui, quando conseguiu. A gente vai lendo de qualquer maneira, não tem a devida memória, mas ele teve primeiro a adquirir esse livro, depois daí se desdobrar como pesquisador, principalmente naquele, vamos dizer assim, na quantidade de obras de nosso amigo Eduardo Carvalho Monteiro, que era o maior pesquisador do Brasil, consegui informações dele
levando, rapaz. E você vê um homem, eu já partindo para o outro lado, com 76, não ia saber que era Ângelo Torteroli, não é? Então, para mim, eu sou muito grato a ele e acho que deveria muitos, principalmente se era um livro, para todas as instituições federativas procurar adquirir, ler, ver, saber o que é, né? Mas é assim mesmo. Pronto, Silvio, vamos adiante. Agora, a segunda obra da noite, O Fantástico Mundo dos Fenômenos Espíritas, A Magia do Ectoplasma, de Carlos Bernardo Loureiro, né? Silvio, é um livro inédito e a sua publicação é recente, por favor. Esse livro de Carlos Bernardo Loureiro, primeiro, eu sou fã de Carlos Bernardo Loureiro, procuro adquirir todas as obras, ele tem mais de 20 obras, obras inclusive volumosas, de pessoas que pesquisaram o espírito. Isso é uma obra magistral. Ele está nas minhas preces, todo domingo no meu evangelho, eu oro por ele. Sou fã dele. E essa obra foi editada, que eu acho que aqui aqui esse blog, praticamente não tinha visto em blog nenhum. É, aqui de Pernambuco, no Nordeste, acho que é a primeira pessoa que está falando sobre esse livro de Carlos Bernardo Loureiro, que foi lançado praticamente, vamos dizer assim, 19 anos depois do seu desencarne. Silvio, me diga uma coisa, a figura de Carlos Bernardo Loureiro, né? Eu acho que quando a gente fala em fenômenos espíritas, em mediunidade, eu acho que foi um dos homens que mais contribuíram, né, para a pesquisa científica do espiritismo. Me diga uma coisa, mas a origem dele, parece que ele teve uma relação com a Umbanda, Silvio. Como é que foi isso? Olha, segundo na apresentação do prefácio de Lúcia Loureiro, que é casado com ele, diz que ele estava tendo como se fosse aquilo do fenômeno, às vezes, mediúnico, ele se achando que não estava muito bem da cabeça, etc. E recomendaram ele procurar uma instituição bandista. Ele procurou realmente, foi muito bem atendido, os dois, tanto Lúcia como ele, mas a entidade lá disse a ele que, você vê, isso é uma coisa belíssima, que tinha outras tarefas para ele, mas que ele procurasse Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo. Então, tanto Lúcia, procurar Divaldo, foi indo lá quando era na Barão do Cotegipe, daí que era o centro da Mansão do Caminho, e o próprio Centro Espírita. Daí ele se encaminhou e foi indo, vamos dizer assim, essa tarefa brilhante, e no final ele é tão grande que foi criado outro espaço para ele. Deixa Divaldo lá com os dele e você vai cuidar de outra coisa. Foi para o teatro lá em Salvador, É que é uma. do Telma, né? Então, dá coisa, um trabalho espetacular. E eu tenho certeza que tanto ele como Lúcia, Marcelo Filho e todos da família vieram com a missão, porque é um pessoal muito dedicado ao estudo, à pesquisa. Temos grande admiração, quer dizer, eu tenho da figura de Carlos Bernardo Loureiro e também Lúcia, naquele trabalho de pesquisa sobre o espiritismo na Bahia, um trabalho digno que o Brasil não tem, e outro estado não tem. Só na Bahia mesmo, graças a Lúcia, aquele belo trabalho. Então, esse trabalho foi lançado, que nós estamos falando aqui, acho que está sendo lançamento aqui no Nordeste hoje, através do seu blog, e que eu sou encantado, e principalmente que ele faz parte o fantástico mundo dos fenômenos espíritas e a magia do ectoplasma, que é a base de tudo, não é? Silvio, eu vou entrar agora no livro, na obra, para você falar, você trazer aqui os fenômenos, né?
Mas Silvio Mariano, você falou uma coisa muito certa, né? Era um homem da pesquisa, dos fenômenos espíritas, mas você citou o teatro Leopoldo Machado, né? Teatro Espírita, Leopoldo Machado, Telma, era um homem que organizava, não é? Festival de música mediúnica com Lúcia Loureiro. Quer dizer, era um espírita que não era um espírita bitolado numa área só. Era um cara que tinha uma visão completa, né, Silvio? Olha, ele era tão completo que ele tinha um programa, teve um prefeito de Salvador chamado Mário Kertz, que tinha uma rádio, e liberou a rádio lá num programa de 1 hora, 0800, ele falava sobre espiritismo. Eu, inclusive, algumas viagens que eu fiz a Salvador, a trabalho, eu vi ele pela rádio, ficava encantado. E o programa tinha uma audiência, porque você sabe que negócio de rádio, sistema de Ibope, para saber. O programa dele era altíssimo Ibope. Agora, mesmo ele, Carmelado Loureiro, era um homem acima do tempo, era uma pessoa meio polêmica, e algumas pessoas, mesmo no meio espírita, às vezes não concordava, mas eu tenho certeza, porque ele, inclusive, implantou o sistema lá de desobsessão, ia aos hospitais para ajudar quem estava doente, precisando de dar, receber um passe, ajudou a muita gente, tido como louco. Então, Bernardo Loureiro era essa figura que eu tenho ainda hoje, essa grande admiração, que fez esse trabalho belíssimo de materialização. Nesse livro aqui, engraçado que ele teve a materialização com Medrado, que era um médium lá da Bahia, e tem até uma instituição grande lá na Bahia. E ele materializava no apartamento dele lá, de Carlos Bernardo e Lúcia, um espírito chamado Noiva. Materialização. E veio até uma equipe de um país aí, filmou. Você tem até no YouTube. E lá, nesse livrinho aqui, ele consta não a parte de materialização, mas sim de transporte, que foi transportado lá ao apartamento. É um pé de cacto, do Nordeste, assim, de meio metro. Você imagina a energia para trazer esse material. Foram materializados lá também buquê de flores. Quer dizer, é um negócio, um potencial, né? Silvio Mariano, eu queria agora que você trouxesse para a gente, porque são muitos fenômenos, é muita coisa que o Carlos Bernardo produziu e participou. Silvio, no campo das materializações, porque a obra é a magia do ectoplasma, não é? É. Quantas experiências que o Carlos Bernardo participou e sempre com comprovação, com fotografias. Conte um pouco dessas experiências aí, Silvio. Olha, veja bem, Carlos Bernardo, ele que também catalogava um livro, tinha qualquer fenômeno de materialização, por exemplo, de William Crookes, de processo de desmaterialização dos médios, Aksakoff, mas isso é daquele estudioso russo. Mas nós sabemos que lá em Belém do Pará teve uma grande médium lá, que ela se desmaterializou. Você vê fotografias, tem livros, inclusive, publicados até pela federação, ela sentada naquelas cadeirinhas de balanço, e se você vê ela desaparecer, o corpo dela, quer dizer, é um negócio espetacular. Grandes médios, Carlo Mirabelli, que materializava de dia lá em São Paulo, Peixotinho, Peixotinho, que uma vez lá, a esposa dele chegou, Dona Baby, que é até aqui do pessoal aqui de Pernambuco, tem um centro com Peixotinho, que foi genro de Peixoto, e que lá na época ele estava atendendo uma pessoa e estava um negócio luminoso, dizendo assim, estou em atendimento, falando tal, teve um AVC. Como é que você pode pensar um negócio desse? Luminoso dentro da casa dele. As filhas gripadas
e Sheila fazendo um chá e levando para as filhas. Ela pensava, as meninas pensavam que toda a casa era aquilo, e era o espírito materializado, não é? Depois, aqui o seguinte, dentro do livro, uma coisa que eu vi, teve um espírito naquela transição de que o espírito ainda veio peludo, materializou-se, mostrando a evolução humana. É algo de chamar atenção. Parafina, como é que você pega uma água, uma parafina quente, você coloca na água, depois bota ali a mão, pé, que ninguém ia aguentar, depois bota na água fria, aquilo se desfaz. E como é que o pé vai sair dali? Tem que ser o espírito para ficar o pé, a materialização do pé, ou de flores, etc. Então, são algo que me sensibiliza muito, porque eu sempre fui muito, por exemplo, eu só participei até hoje de uma materialização aqui na federação, na época de Edes Queiroz. Eu participei de uma reunião, uma materialização. A reunião começou de 6 horas, terminou de meia-noite, mas parecia que tinha sido só 15 minutos de reunião. Então, são essas coisas que encantam. Logicamente que ele diz assim, olha, já passou essa época. Acho que não passou não, viu? Que o mundo está muito endurecido, tem que ainda vir outros fenômenos para que se desperte essa humanidade. Porque o homem tem se afastado muito de Deus. A ciência tem evoluído, a física, esse campo de conhecimento, pelo contrário, vai caminhar para se chegar ao espírito. Mas até chegar lá, nós temos ainda nossas universidades muito materializadas, né? Silvio, eu queria te perguntar por que o movimento espírita ressalta muito e é muito elogiado o querido William Crookes com as experiências de Kate King, né? Aquelas Exatamente. materializações. Mas, Silvio, na Bahia, a gente pode dizer que Lúcia Loureiro com Carlos Bernardo Loureiro realizaram experiências, para mim, no mesmo nível com José Medrado, Silvio. Como é que foi isso? Olha, Lúcia me falou que lá no. Eles têm um grupo de estudo, o Pesquisa Ambroise Paré, que foi um espírito que coordenava essas materializações. Ela disse que tem muito material e que ela espera ainda publicar alguma coisa. Então você vê que era um pessoal estudioso. Esse Ambroise Paré foi um médico de 1500 que avançou muito em termos de amputação, na época de amputação de perna, amputações de guerra, de coisa e tal. Ele fez uma tecnologia que até hoje é utilizada pelo campo da medicina. Então, você vê, são cientistas, porque se ele já gostava nessa época, eu vou dizer assim, desse estudo, você imagine, porque tem grandes, aquele médico mesmo do Frei Luiz, que participar de reunião médica, já fez vários livros, Paulo rapaz, César Frutuoso. frutuoso, eu tenho todas as obras dele, ele envolve muito isso, ele inclusive conta fenômenos, assim, ele como um médico, porque a espiritualidade não veio para o médico, a medicina é extremamente necessária, e tudo aqui é crescimento. Mas chega uma hora que a própria medicina não pode dar a resposta, não é? E vem a espiritualidade mostrando, porque dizem que a medicina espiritual, segundo informações, está 100 anos na frente. Silvio, olha, que noite rica, né? Você trazendo dois trabalhos diferentes, já um na pesquisa, o outro na fenomenologia, né? Mas esse programa de hoje, mais uma vez, já, como você disse, a gente está fazendo aqui, eu e você, praticamente o lançamento da obra do Bernardo Loureiro, né?
Porque ninguém Exatamente. falou nela ainda, né? A gente não tinha ouvido falar. Ah, Não, não. e fica um abraço para Lúcia Loureiro, né, Silvio? Ela está nos assistindo. Ah, Ela, o filho dela, Marcelo, essa Marcelo. capa aqui é do filho dela. Quer dizer, do filho dela é o filho de Bernardo, Levanta a capa aí, Silvio. Ok, de Marcelo. ok, Bela capa. ok. Né? Silvio, agora aquele momento do nosso programa, não é? Início de ano, alguma coisa chegou nova aí na Olha, livraria? chegou um livro. As Cores de Chico Xavier. É de Daniel de Leon. É uns desenhos, esse daqui. E esse Vindo de Luz edita os livros normalmente de Chico. É o lançamento. As Cores de Chico Xavier. E as cartas do seu Gustavo, 30 anos depois do Centro Espírita Allan Kardec, em que retrata o encontro entre Gustavo Marcondes e Servilho Marrone, que juntos fundaram em 1938 o Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, Campinas, um São centro Paulo. muito conhecido. É um centro de Terezinha, Oliveira. Oliveira. Exatamente, Terezinha Oliveira, o Santo Espírito Será. É, Será, é, Santo Espírito Allan Kardec. Allan Kardec. Então deve ser uma coisa boa. Aqui mesmo, nesse livro de Carlos Bernardo Loureiro, ele fala de Daniel Douglas Home, que foi esse grande médium escocês, que, segundo informações depois, então, mas está num livro biográfico de Lande, sobre Divaldes, que ele foi o Daniel Douglas Home. Perfeito. Como eu falei, programa delicioso, mais um. Eu vou pedir a você, Silvio, para encerrar o programa com uma prece, como você sempre faz. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedindo proteção para todos nós, pela humanidade, pelas nossas instituições que nós fazemos parte, pelo o blog, seu blog, e que possamos, no decorrer de 2025, trazer sempre aquilo que muitas vezes nós sabemos que é soprada pela espiritualidade para dar sua divulgação. Que Deus ilumine a todos nós e que esse ano de 2025 seja feliz para toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, meus queridos amigos e irmãos, estaremos aqui, mês de fevereiro, eu e Silvio, com mais um programa Resenha Literária. Dedico esse programa a você, minha mãe Eva. Te amo, onde quer que estejas aí na vida espiritual. Silvio Mariano, um abraço. Tudo de bom, viu? Tudo de bom.